bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, bom dia! Bora acordar, levantar, dar uma esticada, sair da cama, porque são 7h17, nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Muito prazer, eu sou a professora Débora e aqui eu te ensino como que você pode tirar a dor do seu paciente desde a primeira sessão, ter resultados incríveis através da medicina clássica chinesa. E nós estamos iniciando um novo movimento dentro do método, que é o movimento Prosperar com as Mãos. Inclusive no dia 8 de novembro, no próximo dia 8, eu vou fazer uma aula muito legal com vocês, que vai acontecer de 9 da manhã até meio-dia. Nessa aula eu vou falar sobre esse movimento, por que ele está nascendo dentro do método, como que ele vai funcionar e como que você pode participar dessa Black. Esse movimento ele foi especialmente desenhado para quem ainda não é aluno do método Kenner, para quem ainda não está dentro desse movimento, quem tem medo de usar ventosa, quem acha que não pode ganhar dinheiro com isso, quem inclusive não está com dinheiro hoje suficiente na sua conta para viver a sua prosperidade. Porque sim, prosperidade tem a ver com valor financeiro, né? A gente vive no mundo capitalista e essas duas coisas elas andam muito juntas. É claro que dinheiro por dinheiro não resolve e a gente vai falar disso muito no dia 8 de novembro. Inclusive, eu acabei de chegar da China, não sei se você sabe desse movimento que eu fiz na minha vida, e eu tô trazendo de lá algumas ideias, algumas questões que eu fiquei, cara, um mês assim, pensando, assimilando. Eu levei vocês comigo para a China, né? Eu gosto muito de pensar assim, eu não fui sozinha. Eu levei essa comunidade de alunos comigo, essa comunidade de pessoas que me mandam mensagem no direct, que conversa comigo todos os dias, porque é um outro universo, né? Um outro mundo. E a gente tem tentado trazer esse universo, trazer uma aplicação dele aqui para o nosso ocidente, né? Para a nossa prática clínica, para a marca de vocês aí na cidade onde vocês estão. Então, a gente vai falar muito sobre isso no dia 8 de novembro, inclusive, deixa eu até digitar aqui, olha, digite fogo para receber o convite no direct, o convite da Black. Então, olha só, vou até digitar aqui e fixar aqui um comentário. Se você ainda não está como aluno do método Kenner, você precisa estar nessa aula. Ah, Débora, já fui aluno, posso entrar de novo? Pode. Se você não está matriculado na nova era do método Kenner, você precisa fazer esse movimento. Então é só digitar a palavrinha fogo aí no comentário que você vai receber um convite no seu direct, faça a inscrição por lá, tá? E olha só, o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer um quadro mão no fogo. Quadro mão no fogo é o meu quadro favorito. Por quê? Através dele a gente estuda casos clínicos, estuda análises clínicas de pacientes e é um ambulatório real, né? Não é a Débora pensando sobre uma pessoa. É você trazendo seu paciente real, da sua clínica, para a gente fazer uma análise junta. Tem uma máxima, né, na medicina chinesa, também acho que na alopatia, que vai falar o seguinte: nenhum bom tratamento sobrevive a um mau diagnóstico. Se o diagnóstico estiver errado, o tratamento vai ser ruim. Então, se você não souber olhar para qual está sendo o fundamento do que você vai tratar com o seu paciente, não importa o que você faça, não vai dar resultado. Então, terapeuta, a base do resultado que você está procurando começa dentro do seu diagnóstico. E isso é muito importante, porque quando a gente está fazendo a nossa formação, quando a gente começa a estudar medicina chinesa, ou quando você começa a estudar massoterapia, ou quando você começa a fazer terapias integrativas, fisioterapia, enfim, escreve aí sua profissão para mim. O que você faz hoje como terapeuta? Coloca aí no comentário para eu saber qual é a sua profissão hoje. Escreve aí no comentário para mim. Você já é massoterapeuta, você é fisioterapeuta, você é acupunturista, você atende com ventosa? Escreve aí qual que é a técnica que você usa ou como você se apresenta hoje como terapeuta.
Eu vejo que às vezes os nomezinhos de vocês sobem aqui para mim, e aí sobe massoterapeuta, terapeuta holístico, tem aqui, olha, Keren da massoterapia, Claudinha Mendes, sua linda. Então, assim, vai subindo aqui os nomezinhos de vocês. Espaço Alma Serena, olha que nome mais lindo. Oi, Adriana, bom dia, sua linda, tudo bem? Salão Paloma, e aí, Salão Paloma, você já é terapeuta? Você tá começando essa caminhada agora? Você ainda não é terapeuta? Conta pra mim. Ei, Sandra, bom dia, princesa, tudo bem? Sandra Trevisan, massoterapeuta. Então, como que você se identifica na hora de se apresentar? Como que é esse movimento aí para você? Me conta. Porque não importa se você está começando agora ou se você já tem 30 anos de profissão, se tem uma coisa que você precisa fazer todos os dias quando está com um paciente é a anamnese dele, é olhar a queixa dele, é entender quais são as dificuldades que aquele paciente tem. Então, nós vamos fazer hoje um quadro Mão no Fogo para desenvolver o raciocínio clínico de vocês. Por que, terapeuta? Protocolo pronto não resolve problema de paciente. O protocolo pronto, ele não resolve a dor do seu paciente. Aí você vai continuar cobrando barato na sua sessão, vai achar que não tem paciente suficiente na sua cidade, vai achar que você não merece prosperar. E talvez o problema está acontecendo na base, no alicerce. Você não está conseguindo construir um protocolo que funcione e que estabeleça o seu resultado. Então, olha, se você pegar nessa live de hoje às 7h17 da manhã, se você guardar essa informação na sua alma aí, já vai ser ótimo. Não existe bom terapeuta que resista a uma mal anamnese, a uma má interpretação da queixa do paciente. Vamos melhorar essa frase. Não existe um bom terapeuta que sobreviva a um diagnóstico ruim. Ah, agora sim eu fiz aí uma frase de efeito para vocês. Escreve essa frase no comentário aí para mim. Não existe bom terapeuta que sobreviva a um diagnóstico ruim. Essa é a base, senhoras e senhores, essa é a base. Se você não se organizar para ter uma boa base, a sua casa vai ruir em cima da sua cabeça. Aí você vai investir muito dinheiro numa sala, você vai gastar com organização de espaço, com decoração, com equipamentos caríssimos, você vai gastar com propaganda, vai gastar tendo que alugar espaço e vai quebrar. Com 6 meses, seu negócio para de funcionar. Aí você vai achar que a sua cidade é pequena, que as pessoas não valorizam o seu trabalho e que você não consegue ter prosperidade. Isso tudo, às vezes, está acontecendo porque você não está enxergando a base do que você faz. Isso é muito importante. Olha só que legal. Eu comecei com a massoterapia e fui abençoada com o método Kenner em 2023. Hoje estou finalizando a minha graduação em terapias integrativas. Parabéns, Karen Figueiredo. Vou até dar um print aqui. A história de vocês, a caminhada de vocês, porque nós estamos construindo um exército de pessoas que têm a capacidade de transformar o mundo. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, aperta um foguinho aí pra mim. Pega aí esse foguinho que tá no seu telefone e aperta ele se você acredita nisso. Nós estamos construindo um exército de pessoas que têm a capacidade, a habilidade, a força, a intuição para transformar o mundo num lugar melhor. É isso, Karen, que você faz quando você se forma em terapias integrativas. Não é mais só sobre você, é sobre o mundo que você vive, é sobre as pessoas que você cuida, é sobre a transformação da vida do outro. Então, eu não vi nenhum foguinho subindo, vocês não concordam, não? Uai, como assim? É um delay da internet? Ou vocês não concordam com isso? Não fiquem com preguiça. Aperta aí esse foguinho, coloca bastante foguinho aí nesse comentário, porque isso é a materialização do seu trabalho, é a materialização daquilo que você faz, tá? Então, olha só,
não existe. Agora, era um delay da internet, não era possível. Eu falei, não é possível que as meninas não concordam com isso. Não existe um bom terapeuta que sobrevive a um tratamento ruim, que sobrevive a um diagnóstico ótimo. Não existe um bom terapeuta que sobrevive a um diagnóstico. Agora eu tô vendo os foguinhos subirem, muito bom. Se você não souber fazer o diagnóstico do seu paciente, você está fadada à falência. Você vai ficar frustrada, você não vai ter prosperidade, você não vai conseguir dar um próximo passo. Aí você vai fazer esse tipo de comentário aqui, ó. Eu coloquei um post essa semana falando sobre prosperidade. Uma pessoa foi lá e respondeu assim pra mim, não é esse não, deixa eu pegar aqui, peraí. Escolher outro. É esse. Eu coloquei um post essa semana aí no Instagram falando sobre prosperidade. E aí a Selma respondeu assim pra mim. Inclusive, eu espero muito, Selma, que você assista esse conteúdo para que você abra sua mente e transforme os seus resultados clínicos, porque você merece prosperidade, mulher. E aí ela colocou assim, olha, nunca que ganhar, que a gente estava falando sobre dinheiro, estava falando que o massoterapeuta, ele pode ganhar R$6.000 por mês, atendendo a 3 pessoas por dia. E ela falou, nunca que ganhar, porque para ganhar você tem que ter clientes fixos. E esse é que é o difícil. Não sei por que o povo posta isso hoje. No Brasil, que feliz de quem pode se alimentar. É ruim. E olha que doido isso, sabe? Na hora que eu li esse comentário da Selma, eu fiz questão de fazer um print e falar, eu vou trazer isso para vocês, porque o terapeuta que está com essa mentalidade nesse momento, infelizmente, ele está frustrado, ele está pensando em parar o trabalho dele, ele está tendo que se desdobrar em 2, 3 empregos diferentes, porque ele está olhando para um mundo que ele fala que é muito hostil, que ele não vai ter resultado, que ele não consegue ter prosperidade. Porque no Brasil, as pessoas não conseguem nem se alimentar. Olha só que loucura, que na minha opinião, e aí é que eu sou livre para expressar aquilo que eu penso, isso é a maior lavagem cerebral que existe na mente de uma pessoa. Isso aí, gente, é o que o sistema quer que você acredite todos os dias. Porque enquanto tem terapeuta falando exatamente isso, a indústria que mais cresce no Brasil é a indústria farmacêutica. E não é porque a farmácia dá remédio de graça para as pessoas. Tem pessoas pagando 300, 400 reais por mês, 500 reais por mês de medicamento. Eu conheço várias pessoas que já chegaram na minha clínica e que falavam comigo o seguinte, parte do meu salário já é reservado para pagar medicamento. Só na rua da minha sala aqui, eu estou no centro da cidade, só na rua da minha sala tem 1, 2, 3, 4, 5 farmácias. Em um quarteirão tem 5 farmácias. Vocês acham que essas farmácias estão todas abertas porque as pessoas não têm dinheiro para cuidar da saúde delas? Porque elas não têm dinheiro para pagar um medicamento? É óbvio que não. Só que existe um sistema que está tentando te convencer de que você não pode cobrar bem pelo seu atendimento porque o país não tem condição de pagar. Num país onde as pessoas pagam, com todo respeito para quem faz isso, 150 reais para botar um cílios. 150 reais para fazer uma unha postiça, fazer uma unha de gel. E não tem nada de errado com isso, não. Façam as unhas. É lindo, acho linda a beleza. Não tem nada de errado com isso. Só que falar pra mim que não dá pra ser próspero porque o Brasil tá na miséria, eu acho que a pessoa entendeu completamente errado o processo. E que não consegue, olha que doido isso, ela não consegue ter cliente fixo porque não tem resultado. Porque se tem resultado, o cliente fica. Se tem resultado que resolve problema, o cliente fica. Agora, a pessoa ela realmente não vai pagar para ficar num lugar onde ela não tem resultado, aonde ela não sai melhor da dor dela, aonde ela continua precisando tomar remédio. Então, ou você melhora o diagnóstico e a técnica e gera resultado para o paciente, ou tá falido a quebrar. Aí vai ter que colocar estética, vai ter que colocar massagem, vai ter que colocar unha, vai ter que colocar cabelo, vai ter que fazer uma misturança danada.
E aí você não sabe nem se você é uma clínica de atendimento terapêutico, ou se você é uma clínica de estética, ou se você é uma clínica de spa. Você precisa decidir o que você faz. Você precisa tomar uma decisão. E decisões são difíceis de serem tomadas. Mas sem decisão, meu amigo, eu sinto muito, mas você vai ficar parado no mesmo lugar e vai continuar dando desculpa de que o Brasil não tem dinheiro para isso. Aí, por favor, né, gente? Por favor. Eu tenho atendimento de pessoas de todas as classes aqui. E eu faço um favor pro meu paciente quando eu atendo e cobro R$150 da sessão dele, porque eu tiro ele da fila do medicamento, porque eu promovo saúde na vida dele. E eu não vou falar só da minha experiência clínica. Eu tô falando da experiência dos centenas de alunos, porque se fosse só com a Débora, aí vocês podiam falar assim, ah, mas você tem sorte, né? Ah, mas seu cabelo é marrom. Ah, mas você mora em Mateus Lemos. Vocês podiam falar o que vocês quisessem, poderia ser, mas contra os resultados de centenas de alunos que moram no Brasil e fora do Brasil, né, Ju, que vamos entrar na live agora, não tem como falar. Então, vocês podem questionar o método, mas vocês não podem questionar o resultado. O resultado está escancarado para quem quer ver. E eu vou fazer um convite para você que duvida, não acredite em mim. Participa da aula que vai acontecer agora no dia 8, que eu vou mostrar uma estrutura para vocês e vou abrir uma oportunidade para você viver esse movimento de prosperidade na sua vida. Porque eu acredito que pessoas curadas curam pessoas e talvez a sua cura vai acontecer com a sua prosperidade. Talvez uma pessoa que não tem prosperidade ainda não está pronta para ser curada. Talvez você precise realmente ter prosperidade, sair dessa escassez de mentalidade, de vida e viver uma vida de abundância. E é o que eu desejo de todo o coração para vocês. É por isso que eu tô aqui, 7h17, fazendo live. Eu já tô com a minha clínica cheia, eu já tô com o meu espaço funcionando. Inclusive, eu tenho 3 salas de atendimento. Inclusive, eu tenho pessoas que saem de vários estados do Brasil para vir fazer atendimento comigo. Eu não precisaria estar aqui 7 horas da manhã fazendo live para falar para vocês que não existe técnica que sobrevive ao mau diagnóstico. Abrir aqui um quadro de mão no fogo. Mas eu faço isso, sabe por quê? Porque eu acredito que nós somos a geração responsável por transformar a humanidade num lugar melhor. Eu acredito de todo o coração que nós somos a geração responsável por ajudar pessoas a ficarem melhores. E pessoas curadas curam pessoas. Então faz parte da minha missão estar aqui. Faz parte daquilo que eu acredito, faz parte do meu propósito de vida. Então, Cleidinha. Ai, Jesus. Cleide Lima. Quase não enxergo. Cleide Lima, fica o convite. Participa da aula do dia 8 de novembro, 9 horas da manhã. É só cadastrar na Black. Vocês não vão nem pagar para isso. Olha que legal. Eu vou dar para vocês um encontro ao vivo comigo, que não é live no Instagram. Você vai ficar comigo de 9 da manhã até meio-dia. E eu vou te mostrar que não é sorte, é decisão. Não é mágica, é decisão. Você fazer as decisões certas te leva para o caminho que você está buscando. Agora, vocês também podem continuar, né, olhando para o mundo e achando que ele não funciona. Eu decido fazer a diferença, assim como centenas de outras pessoas fazem. Então, fica o convite para vocês. Faz sentido, terapeuta? Se você faz parte, se você sente esse chamado no seu coração, se quando eu falo para você que nós fazemos parte da geração que vai transformar a humanidade, se isso toca você, se isso faz sentido para você, coloca um foguinho aí no comentário, para eu saber que eu não tô doida sozinha. Coloca aí um foguinho no comentário para eu saber que a gente tá junto nisso e que isso faz sentido aí no seu coração. Deixa eu ler o comentário de vocês. Olha só o que a Cintia colocou. Tem paciente que melhorei a dor no pé em janeiro e ele me trouxe a família inteira. Está comigo até hoje. Só fazendo a manutenção da saúde. Método Kenner. Ai, Cíntia. Pronto. É contra fatos, não há argumentos. Contra fatos, não há argumentos. Se você não tiver resultado, você vai continuar na escassez. É isso. É isso, entende? Se você não tiver resultado eficiente, você vai continuar sem paciente fixo na sua agenda. E eu sinto muito. Então, existe uma estratégia para que você tenha resultado, para que você cresça a sua agenda, para que as pessoas te indiquem. Então, é isso. Faz total diferença. Olha só, eu vou colocar a Ju agora
Ju, tá aí, menina? Fala aí pra mim. Coloca aí pra mim, Ju, se você tá aí, que nós vamos fazer o nosso quadro Mão no Fogo agora. Ai, ó, a Ju tá aqui, firme e forte. Bora lá então, menina. A Ju tá lá do outro lado do Brasil, não, a menina tá lá em Portugal. Vamos lá, tô te mandando um convite aí, viu? Gente, enquanto eu tô mandando o convite pra Ju, já pega essa setinha, tem tipo um aviãozinho aí nessa live, já manda essa live pro seu amigo que é terapeuta também, sabe por quê? A gente tem que multiplicar isso, a gente tem que compartilhar isso com outras pessoas. A gente tem que mandar essas informações para outras pessoas. Então, enquanto eu coloco a Ju aqui na live e a gente vai fazer um quadro Mão no Fogo ao vivo com vocês, pega aqui esse aviãozinho e manda pra galera que é sua amiga, que é terapeuta. Eu aposto que tem pelo menos 3 pessoas que você conhece que tá nessa jornada com você. Eu aposto que tem pelo menos 3 terapeutas que você conhece que tá por aí junto com você, né? Que estuda com você, que compartilha as dificuldades de uma clínica com você. Manda esse conteúdo para essa pessoa, convida essa pessoa para participar da Black no dia 8, porque essa pessoa também merece prosperidade. Então me ajuda a fazer esse movimento para que a gente alcance o maior número de pessoas. Ju, você não tem 5 minutos, menina, que eu tenho paciente daqui a pouco. Vou mandar o convite aí pra você, hein? Já mandei. Aceita aí. Vai descabelada mesmo. A Ju tá de madrugada lá em Portugal, porque eu acho que ela não deve ser dia agora. O Vambora, porque daqui a pouquinho eu tenho que finalizar que eu tenho atendimento, hein, Ju? E você vai atender essa paciente. Ó, chegou. Tô descabelada mesmo. Bora, menina, porque a gente faz desse jeito, ao vivo, é igual o Faustão aqui, entendeu? Não é? Bom Ai, dia. que legal. Muito obrigada, viu, Débora? Muito obrigada mesmo. Prazer imenso estar falando aqui com você. Aqui já são quase 11 horas da manhã. Hum, então seu fuso tá na nossa frente, que é 7 e é quase 11. 3 horas, porque agora já entrou o outono. Aí são 3 horas. No verão são 4. Ai, que legal. Ô, Ju, nós vamos fazer o quadro Mão no Fogo, então, da sua paciente. Eu vou anotar aqui as questões que você vai trazer e a gente vai construir o raciocínio clínico, porque não existe um bom tratamento com diagnóstico ruim. E a base dessa estrutura de diagnóstico precisa entrar na cabecinha de vocês para que vocês tenham transformação na hora de atender o paciente de vocês, tá? Aí você vai explicar para mim quem é seu paciente, me dá aí a orientação sobre o que você já conversou com ela e a gente vai desenvolver esse raciocínio juntinhos, bem rapidinho. Ó, eu tenho vários bem complicados, mas acho que essa supera qualquer coisa, sabe? E um outro caso que eu vou te falar depois. Mas a primeira é uma menina, ela tem 18 anos, ela é portuguesa, inclusive. Ela tem anorexia. A primeira consulta que ela fez comigo foi uma sessão presente que a cunhada deu para ela. E aí ela gostou muito. Mas nessa primeira sessão, como eu percebi que ela já tinha. Percebi, né? Eu vi mesmo que ela já tinha deficiência de Ti e de Shui. Ela estava muito magra, né? Mas aí ela gostou muito da sessão e tudo. E aí então, pronto. Ela sumiu. Eu falei pra ela que ela precisava depois de uma sessão de moxa também e tal, né? Mas aí ela sumiu. Aí passaram-se mais ou menos uns 2 meses. Eu a reencontrei na feira que tem aqui, uma muito famosa, que é a Feira de São Mateus. E ela é modelo, né? E ela estava bem nervosa nesse dia. Ela ia fazer uma apresentação, um desfile. E eu tava com um floralzinho de barro que eu tinha ido atender umas meninas num camarim. Encontrei ela no meio do caminho. Aí coloquei um pouquinho do floral de bar. Depois ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha se sentido muito bem, que ela tava muito nervosa, que não sabe como é que eu adivinhei que ela tava nervosa e tal. Aí tá. Passou-se mais um mês. Eu comecei, aí como o movimento caiu muito, comecei a entrar em contato com alguns pacientes e mandei uma mensagem para ela, se ela não gostaria de marcar uma nova sessão, tal. Aí ela disse, Ju, eu tava justamente pensando em você, porque eu tô precisando muito, muito mesmo, tô sentindo muita dor no meu braço. Aí eu falei assim, então não é por acaso que eu tô te enviando também essa mensagem aqui, é Deus e tal, né?
Aí ela falou assim, com certeza, eu não tenho nem dúvida, porque eu estava mesmo pensando muito em você. Aí ela falou assim, que estava com essa dor no braço, e falou assim, mas eu vou te pedir uma coisa, que você não estranhe muito, porque eu tô muito mais magra do que da última vez que você me viu. Aí eu fiz, não, não se preocupa, a gente tem costume de estar lidando com cliente de várias patologias e várias maneiras que eles estejam naquele dia. Aí ela marcou a consulta e ela me falou que estava com muita dor no braço. Débora, quando ela chegou, ela tava a forma do próprio esqueleto. Você tem dela, ela não tem praticamente músculo nenhum mais. Ela tá só assim, tipo, literalmente pele e ossos. Pele e ossos. O braço direito dela, ela sente muita dor. Ela, inclusive, é uma paciente de difícil até para fazer algum movimento mesmo manual, porque a gente tá tocando só osso o tempo todo, né? Então eu escolhi fazer. E os pés estavam demasiados. Estavam inchados. Você vê a pessoa toda super magra, extremamente magra, e os pés inchados. E aí eu conversei muito com ela, perguntei se ela já estava fazendo. E na minha mente só vinha a palavra anorexia. Se ela estava fazendo algum tratamento com médico, se ela já tinha feito alguns exames. Ela falou que tinha feito alguns exames, mas em nenhum momento ela me contava que tinha anorexia. Acho que ela tinha vergonha de dizer que tinha anorexia. E a gente foi conversando, eu fiz a sessão dela, fiz moxa nos pés dela, que inclusive o inchaço diminuiu nos pés. Ela era extremamente gelada, Débora. Extremamente gelada. Muito. Fora que a cor dela era aquele branco de morto, de pessoa morta. Você vê, ela tá tão magra que os ossos da face você consegue ver perfeitamente. Os ossos da face dela, das mãos. Nossa, o corpo aqui então nem se fala. Não tem mais nem nádega, ela não tem. O glúteo, ela não tem. E aí eu fiz sessão nos pés, aí eu fui percebendo durante a sessão que começou a dar um alívio do inchaço. Fiz nas mãos dela também. E fiz no restante do corpo e fiz num local onde estava doendo no braço. Nesse dia eu preferi não usar a ventosa. Porque eu falei, pô, eu acho que eu vou deixar ela mais fraca aí. Não tinha nem como pegar a ventosa direita assim, sabe? Nela. Aí usei aromaterapia, usei florais de bar também e passei também um floral de bar, o Rescue Remedy, para ela ir tomando em casa. E daí pra frente, eu converso com ela dia sim, dia não, tem vezes que é todos os dias. E marquei as sessões dela, tipo assim, 2 dias depois, ou então no dia seguinte, que é de acordo com como ela pode também por causa da escola. Aí ela Tá. foi começando a ser mais animadinha, porque Tem ela tava quanto assim. tempo? Tem quanto tempo que ela voltou nesse atendimento com você, que você fez essa sessão com ela? A última sessão dela foi semana passada. Ela já tá já na quarta sessão. E o que que Uma melhorou da dor dela? A dor melhorou pouco, Débora. A dor dela melhorou pouco. Ela melhorou o formigamento, que ela falou que tinha Ela dizia, Ju, parece que tem um formigueiro no braço. Um formigueiro. Esse formigueiro melhorou. A dor amenizou, mas não tanto. E eu acredito também que seja por causa de uma bolsa que ela carrega, que a bolsa é mais pesada que ela, a bolsa da escola. Eu falei pra ela, até pra ela procurar uma malinha de rodinha, alguma coisa assim. Mas por ser ainda nessa fase de adolescência, ela tem vergonha de carregar a malinha. Ela é extremamente ansiosa, por isso até eu passei também um rescue para ela. Ela tem muito problema com o pai dela, com a mãe. Ela se dá muito bem com o irmão. E, e aí, pronto. Quando foi na quarta sessão, a mãe não apareceu em nenhuma das sessões, viu, Débora? Só na quarta sessão que a mãe apareceu. E aí, quando eu terminei da segunda sessão em diante, eu usei ventosa de fogo nela, no sopro do dragão, em algumas partes do corpo, onde dava para fazer. Você fez no braço? Hã? Você No chegou a braço, fazer no braço? no braço não tem como pegar, porque não Uhum, tem, ela não vai fixar, porque tá só aquela pele e osso mesmo, sabe? E ela uhum, é uma menina assim, pequena, ela não uhum, é uma moça alta, tal, não tem uma uhum, estrutura para ela já é meio mirradinha mesmo, sabe? uhum. E aí eu pergunto sempre pra ela se ela tá se alimentando. Aí eu percebia, aí na primeira sessão, no final, voltando um pouquinho atrás, quando eu conversei de novo com ela, que ela precisava se cuidar, que ela precisava de uma equipe médica, precisava de psicólogo também e tal.
Aí eu fiz, o médico já lhe falou sobre anorexia? Ela deu aquela parada assim, olhou pra mim e balançou a cabeça que sim. Aí ela fez, como é que você sabe? Eu fiz, Joana, desde a primeira vez que eu te atendi, eu senti que tinha algo de muito errado contigo. E agora eu te vendo assim, tudo leva a crer que seja. Ela falou assim, sim, Ju, eu tenho anorexia já faz 2 anos. Uhum, 2 anos. Aí foi a hora que ela confessou, porque ela não falava, Débora, que tinha uhum, anorexia. Aí sim, aí uhum. voltando pra cá, pra quarta sessão, que foi quando a mãe apareceu. Aí a mãe apareceu, a mãe estava bem assim, abatida também, por conta da situação da filha. E o que acontece? A mãe disse que acho que conseguiu agora para ela um internamento. Mas nesse meio termo aí, eu já senti assim, uma melhora no ânimo dela. Na voz também, que a voz dela tava muito assim, definhada, muito baixinha, sabe? Ela agora já fala com um tom de voz um pouquinho melhor, não é muito, mas é um pouquinho melhor. E assim, animada. E a mãe dela me contou o seguinte, na quarta sessão, enquanto ela foi pro banheiro, né? A mãe dela me falou que não aguentava mais ver a filha naquele sofrimento, que ela nunca aceitou fazer tratamento nenhum, que o tratamento, acho que desde então sempre foi pela via do internamento, né? Pelo que entendi. Não deu para conversar muito porque ela conversou assim rapidamente para a filha não ouvir, né? E aí ela disse que e ela me agradeceu muito porque agora a menina aceitou o tratamento. Então eu creio que essas sessões, todas as conversas que eu fui tendo com ela, o floral de bar, a ventosa tudo em si, né? Deu um sopro de vida para ela poder aceitar também agora o tratamento, que durante 2 anos ela não aceitava o tratamento. Aí ela, Perfeito. com alimentação, ela me disse que estava comendo mais fruta e comeu só 2 vezes no dia. Geralmente ela come só 2 vezes no dia. Aí eu falei pra ela que ela tinha que comer mais vezes, né? E a dor do braço ainda continua. Tá, No então braço direito. então vamos prestar atenção aqui numa coisa que a gente vai ter um foco e vamos resolver isso. O que que acontece? Eu fiz as anotações aqui do que você trouxe. Você vai ter um outro atendimento com ela e a gente vai resolver esse problema de dor. Isso aí não importa se ela tiver só osso, a gente vai resolver esse problema de dor. Porque a dor tá para as pessoas do mesmo jeito, seja uma pessoa obesa, seja uma pessoa com anorexia. São só pontos diferentes, mas a função da dor é a mesma no corpo. E o que que acontece? Enquanto um corpo ele sente dor, ele estagna energia. Se ele estagna energia, ele não vai levar energia para o rim, para o baço, para o fígado, para o pulmão, porque a dor está roubando a energia daquela pessoa. A dor, ela sempre rouba energia. Já reparou que, por exemplo, você tá andando, né? Você bate o dedinho do seu pé mindinho na quina da geladeira. Você não lembra de mais nada no seu corpo, você só lembra do dedinho? Porque a dor pega seu sistema nervoso inteiro e leva para lá. É um sinal de alerta. Então, existe um princípio na medicina clássica chinesa que fala que aonde existe dor, existe estagnação. Então, se existe estagnação e eu já sei que a dor está roubando a minha energia, eu preciso resolver esse problema para eu conseguir devolver a vida para essa pessoa. Aí, esse paciente, Ju, que é um paciente que tem uma queixa, que ela é uma queixa mais profunda, ela é uma queixa que envolve o emocional claramente, porque problema de anorexia não é só falta de vontade de comer comida, é um problema que está psiquicamente instaurado. É uma paciente que tem muitas camadas, né? O nosso paciente ele tem muitas camadas e a gente precisa trabalhar nessas camadas aos poucos. Então eu vou virar aqui esse telefone para eu te mostrar uma anotação que eu vou fazer aqui no iPad. Peraí. Você vai me falar se você está conseguindo enxergar o que eu estou anotando aqui. Vamos ver se vai ficar melhor assim. Você me dá um feedback, Ju, se você está enxergando o que está aí no iPad? Tá meio torto, né? Tá longe. Tá longe? Então deixa eu aproximar. Assim fica melhor? Não, agora escondeu. Precisa Beleza. assim. Vou Essa fazer não uns vai. de... Eu vou fazer uns desenhos aqui, é só umas observações que eu anotei da sua paciente.
É, então vamos lá. Imagina o seguinte: isso é uma regra para qualquer paciente, tá, Ju? Hum, É, imagina que isso aqui é a história do seu paciente desde o dia que ele nasceu. Então, a gente vai construindo uma história através dos nossos sinais e sintomas. Aí acontece alguma coisa no útero, marca aqui. Acontece alguma coisa na primeira infância, marca aqui. Acontece alguma coisa quando ele está na escola, marca aqui. Então, vai deixando marcas ali no nosso sistema psicoemocional e vai ficando guardadinho ali. Então, a gente é a soma de tudo isso. Só que o que que apresenta aqui, isso aqui tudo está dentro do nosso inconsciente. Então, por exemplo, o óculos que você usa não é uma escolha racional que você faz, é o seu inconsciente que te ajuda a escolher, por causa de diversas situações que você já passou na sua vida, aí te faz tomar essa decisão. É assim com todo mundo. 95%, há quem diga que até mais das nossas escolhas está no nosso inconsciente. Aí os outros 5% que está na parte consciência do ser humano é aonde a gente, como terapeuta, precisa se apegar para conseguir ir lá no inconsciente fisgar essas marcas e ajustar com a pessoa. Quando eu falo com vocês que dentro do método, né, dentro do que eu ensino para vocês usando a medicina clássica chinesa e usando as ventosas de fogo, a gente tem os três tesouros, você lembra disso? É a hum, parte física, física. a parte emocional e a parte mental. A parte emocional e a parte mental, Ju, tá aqui, ó, no inconsciente. A parte física é aonde eu consigo olhar para o agora e começar a olhar os sinais e sintomas que esse paciente vai trazer para mim. Então, no agora, o que que esse paciente traz? Ele traz uma dor, ele traz uma dor no braço direito. Essa dor que ela apresentou é o que a gente precisa para começar a liberar essa estagnação que está morando aqui. Porque a barreira para o inconsciente ela é muito rígida, é muito difícil da gente alcançar. Você já viu que tem pessoas que vivem no automático o tempo inteiro? Ela está o tempo todo no automático, ela só faz as coisas no automático, ela nem percebe o corpo. Essa moça, por exemplo, ela nem percebe o corpo, porque ela vai Sim, sempre se achando que tem alguma coisa ali para emagrecer. A anorexia basicamente vai ser isso. Por que que ela não percebe? Porque existe uma rigidez muito grande aqui, e aí a dor é uma das coisas que impede a consciência de acontecer. Lembra do dedo mindinho? Que você bate, tudo que você pensa vai para ele? Então, uhum, o nosso plano terapêutico, lá dentro do método eu te ensino a estrutura CAT, que é a queixa, a estratégia de tratamento e o elemento. Lembra dessa aula? hum, Inclusive, você pode até revisitar essa aula, porque ela é muito filosófica, ela é muito interessante para conseguir ancorar isso que eu estou te ensinando aqui. Você tem a queixa, que é esse histórico todo que você me falou. Mas qual que é a estratégia de tratamento que você vai montar em cima dessa queixa? Essa é a pergunta. Porque eu poderia te dar vários pontos aqui e falar assim, ah, faz isso, que vai ser ótimo. Mas não é assim que funciona. Essa paciente é só ela. Ela é um ser individual, a dor dela é algo individual que acontece na história da vida dela. Então, a estratégia de tratamento é uma coisa muito pessoal de cada paciente. E é aqui que mora o segredo para você ter resultado. Olhar a individualidade para construir uma boa estratégia. Aí você coloca o elemento para funcionar. Você falou para mim assim: eu já usei a ventosa com fogo, eu já usei o floral, eu já usei a moxa. Entende? Então, o elemento que muitas vezes as pessoas começam, Ju, de trás para frente. Muitas vezes as pessoas querem começar querendo saber o que que vai usar aqui sem ter construído uma estratégia de tratamento. É onde chega muita gente aqui no meu perfil e fala assim comigo: me dá um protocolo para tal, tal, tal. Ah, o paciente está com dor de cabeça, o que que eu faço? Ai, não sei. Dor de cabeça não é o paciente. Seu paciente não é a dor dele. Ele é um ser maior do que a dor. A dor é só uma parte, que é essa parte aqui, ó, pequenininha. Mas e tudo o resto que compõe essa dor, que sustenta essa dor? A gente precisa de investigar, como você tem feito muito bem. É por isso que você tem tido resultado com ela, porque você tem conseguido
trazer uma boa investigação. Agora, o que a gente precisa é associar essa boa investigação com uma técnica com estratégia. Não é usar ventosa por ventosa, floral por floral, ou moxa por moxa. É a estratégia por trás da técnica, entende? Que aí é o que a gente vai construir aqui. Então, o primeiro passo que a gente precisa, independente de qualquer coisa, é eliminar a dor. Sempre que o paciente chega na sua clínica, a primeira pergunta que você faz: o que você está sentindo de dor hoje? Porque se a dor está estagnando a energia, a pessoa está aqui. Aí aqui tem os canais que vão entrar energia lá pro sistema interno dela. Espera que eu vou tentar melhorar isso. A gente tem os canais aqui que tá circulando a energia que vai lá para os órgãos e para as vísceras. Funciona mais ou menos assim, é de um jeito bem bobinho, quase que cai. Vou explicar de um jeito bem bobinho aqui para vocês entenderem. Os órgãos e as vísceras estão produzindo energia. É óbvio que existe uma formação para cada tipo de energia diferente, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe. Mas os órgãos e as vísceras estão produzindo energia. Essa energia que está sendo produzida, ela está sendo espalhada por todo o corpo. Aí, se eu sinto dor no braço, tá falando para mim que esses canais aqui não estão circulando energia adequadamente. Se não está circulando energia adequadamente aqui no braço, é sinal de que o órgão não vai ser abastecido novamente com a energia que ele precisa para funcionar. Então, fígado, rim, coração, baço, pulmão, não está recebendo com quantidade e qualidade e não está enviando com quantidade e qualidade. Aí, o que que eu tenho aqui no meu braço? Ah, eu só tenho coração, pulmão, triplo aquecedor, intestino delgado. Entendeu? Os canais são extremamente importantes. E você nem tem que saber canais de acupuntura para entender que aonde tem dor tem estagnação. Então, você vai fazer a palpação, que é o que você já está fazendo. Não importa se ela tem muita carne ou pouca carne. Você vai pôr menos pressão ou mais pressão. Se fosse uma pessoa que tivesse muito músculo, você tem que pôr um pouco mais de pressão no seu dedo. Mas você vai pôr menos pressão, mas vai fazer uma palpação. E vai caminhar nos canais e entender onde que está a dor. Ai, peraí, começa aqui na mão. Eu vejo que não é só o ombro que dói. Na hora que eu mexo aqui na articulação do punho, também dói. Então, você já começa a investigação com a palpação. A palpação é fundamental. Lá dentro da China, eu vi em todos os hospitais os médicos fazendo o que a gente chama de tuinar. O tuinar, que é o movimento de ir fazendo o caminho aqui, ó. Só que o caminho não é esse desenho que tá aqui no Puntofreudo. Isso aqui é uma ilustração. O caminho tá na paciente. É no corpo dela que você tem que saber. Porque senão você vai falar assim, ah, então eu tenho que decorar a ponta agora. Não é isso que eu tô te falando. Eu tô te falando para pegar a paciente, tocar o corpo dela e fazer esse caminho. Sua mão vai deslizando. Você vai passar na mão e vai sentindo. Aí você vai perceber assim, interessante, aqui dói. Engraçado, aqui também tá doendo. Ah, cheguei aqui no ombro, também tá doendo. Sempre você vai fazer esse caminho de baixo, sempre para esta paciente. Você vai fazer esse caminho de baixo para cima. Porque a energia que está produzindo aqui não está chegando nas extremidades. E aí você vai mover essa mão, fazer esse movimento com a mão dela para poder circular a energia do punho. Não porque o punho, não porque o punho é só o punho, mas porque ele é fundamental para a gente, as nossas articulações é onde a energia ela sai do corpo. Então, os pontos que eu tenho no punho são fundamentais. Eu tenho pontos aqui que são maravilhosos. É onde a energia está ascendendo do corpo. Ela caminha o canal e ela sai aqui. Então, você vai começar de baixo para cima até chegar no centro. Fazendo esse movimento de palpação primeiro, antes de usar a ventosa. Certo? A partir daí, você já me deu uma isca muito importante. Você falou para mim assim, Débora, ela sente muito frio, a menina é gelada, ela é pálida. Se ela tá gelada e pálida, tá faltando yang, tá faltando fogo, tá faltando calor. Pronto, eu vou usar ventosa de fogo. Eu não preciso pôr ventosa fixa nela, mas eu vou usar a ventosa para ativar o calor do yang. E aí, Ju, a gente peca muito no seguinte, como terapeutas. A gente acha que o tratamento está acontecendo só com toque, só com a massagem, só com a marca da ventosa. Mas não. Seu paciente ele tem camadas energéticas que estão sendo movimentadas a partir do movimento que você faz. Lembra da aula que eu ensino sobre o éter?
O Sim. movimento do éter que você está fazendo com ela é tão importante quanto a palpação física. Então, mesmo que você não coloque a ventosa fixa e só faça o sopro do dragão na palma da mão, principalmente, o Palácio do Trabalho está aqui, é um pontaço para trazer energia. Lembra do microsistema, Ju, que a gente tem dentro da medicina clássica chinesa? As correspondências. Então, isso aqui é o R1, olha. A palma, você tá falando comigo, ela tá com inchaço nos pés. A palma da mão representa o pé, é um microsistema. Então, quando você faz um movimento no pequeno sistema, você toca o sistema inteiro. Aí você vai vir aqui na palma da mão e vai fazer repetidas vezes o sopro do dragão. Nossa, que esquisito, vou fazer o sopro do dragão só na palma da mão? Aham, você me conta depois se ela não vai melhorar muito. Porque o canal vai abrir, a energia vai circular e o que tira estagnação energética é a energia. Não dá para tirar a estagnação energética só com a massagem ou só com o floral. A gente precisa caminhar com a energia que está estagnada. Por isso o fogo é fundamental. É por isso que ventosa de acrílico não dá o resultado que a gente está procurando aqui. Porque não tem um aspecto energético. É pronto e acabou. Não tem discussão. Não é que a Débora não quer. Não é eu que inventei essa história. Eu só estou repetindo ela para vocês, entendeu? Aí você vai repetir o sopro do dragão aqui e vai fazer a ventosa deslizando para cima, só que não precisa ser fixa. Eu vou pegar uma ventosa aqui para te mostrar. Ô, Ju, eu tô sem a ventosa pequenininha aqui na minha mão, mas eu vou fazer com essa grandona, tá? Mas você vai fazer com a pequenininha. Aí você vai fazer aquele deslizamento sem colocar a ventosa fixa. E aí você vai fazendo aquele deslizamento até chegar lá em cima. Desliza aí no corpinho dela todo até chegar lá no alto. Você vai repetir isso nos dois braços. Depois, numa outra sessão, porque o que que acontece? Se o paciente ele tem pouca energia, não compensa você fazer muito movimento num dia só. Você vai ter que medir na água com fubá aí, sabendo o que que você faz primeiro. Porque depois você vai repetir isso nos pés. Você vai fazer o mesmo movimento da sola dos pés até o quadril, repetidas vezes. O que que a gente está esperando fazer aqui? Que é seu objetivo principal. Assim que você fizer, você me manda um WhatsApp e me conta, porque vai dar certo. Eliminar a dor. A dor dessa pessoa sendo eliminada, o cérebro processa melhor as emoções, porque ela para de gastar energia com a dor. O sistema metaboliza mais os alimentos e bebidas que ela come, porque ela para de gastar energia com a dor. Automaticamente, ela começa a mudar os hábitos dela. Por quê? Você está vindo aqui resgatando problemas profundos, você não precisa nem de muita conversa. Porque isso aqui é inconsciente, não está no campo racional. Por que que a ventosa terapia é muito boa associada com a psicoterapia? Porque às vezes a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas ela não tem força para fazer. É óbvio que ela sabe que ela está doente, só que ela não tem força para receber isso, para entender isso, para visualizar isso. Por isso ela negou um tratamento. Não é porque ela quer morrer. A pessoa nega o tratamento porque ela não consegue. O inconsciente aqui, esse bloqueio, que ele é muito grande. Então, o que que você está fazendo quando você diminui a dor dela? É como se você viesse aqui com uma borrachinha e fosse, ó, apagando um pouquinho. Apaga tudo de uma vez? É claro que não, gente. Mas se você consegue um pouquinho aqui de dar uma passagem, a pessoa já vem aqui e já, ó, fisga uma coisa do inconsciente. E já leva isso para ser melhorado, para ser lapidado. O corpo carrega sempre as marcas dos traumas. Então, esse corpo, do jeito que ele se apresenta, com dor, anorexo, muito magro, exausto, exaurido, ele está carregando as marcas de tudo que ele já vivenciou de forma irracional. Então, a nossa missão como terapeutas, e aí eu me coloco nesse lugar de terapeuta, é criar o livre fluxo do Qi para trazer uma harmonia para esse paciente, é criar o livre fluxo do Qi para fazer esse sistema metabolizar melhor. E aí a pessoa volta a ter saúde. E ela não ficou doente com um dia, ela não vai ficar curada com um dia. Vai levar um tempo para que isso se assente. Mas esse é o Lao Tse que fala. Uma grande viagem começa com o primeiro passo. O primeiro passo você já deu com ela, mas é uma longa viagem, continua caminhando junto. O terapeuta, ele caminha ao lado do paciente, nem na frente nem atrás, é ao lado, é dando suporte, é auxiliando.
E aí você vai afinando o seu diagnóstico e trabalhando de forma alquímica, de forma precisa, de forma sutil. Não é deixar muitas ventosas, não é fazer muitos movimentos. É pequenos movimentos que vão dar grandes resultados. Sabe? Esse movimento vai sendo expandido. Mas eu não tenho dúvidas de que você pode usar essa ventosa da forma como eu estou te explicando que essa dor vai melhorar. Então, faz-me conta depois no grupo, porque eu quero saber, viu? Em paralelo a isso, como você já é acupunturista, você já tem essa experiência, terminou a sessão, barriguinha para baixo, moxa fixa 10 minutos em Ming Men. Pega o bastão de moxa e faz isso aqui, ó. Para lá, 10 minutos no Ming Men. Deixa a moxa paradinha. Ah, esquentou. Barriga para baixo. Ming Men, salvo engano. Eu não vou tentar falar o número dele, é VG alguma coisa, mas se você pesquisar Ming Men, Ming É o Men, qual? ele tá aqui, ó, na lombar. Mesma direção do umbigo. Na mesma direção do umbigo, na mesma direção de VC4, porque é o ponto que está abaixo do umbigo aqui, VC4. Eu esqueci o nome dele, é VG alguma coisa. Perto de bexiga 31, é. Enfim, você vai pesquisar e você vai achar. Ninguém. Falhou o que você disse, Ju. Eu entendi, eu falei. Ah, ok. Então, você vai fazer 10 minutos aqui, ó, moxa parada. Afasta um pouquinho quando esquentar muito e aperta um pouquinho assim, ó, de forma sutil. Você vai fazer um movimento assim bem sutil. Aí põe lá de novo. Ah, esquentou. Afasta, faz um movimento bem sutil que é para esse calor penetrar o corpo por dentro e começar a aquecer ela. Depois você vira ela com a barriguinha para cima, mais 10 minutos em VC4, que é o ponto abaixo do umbigo. Aí 10 minutinhos, paradinho, esquentou, faz o mesmo movimento, põe de novo, esquentou o mesmo movimento. A gente vai nutrir o yin e o yang do rim, que é a base da vida, para que ela consiga absorver melhor os alimentos e bebidas que ela vai comer. E aí isso vai ancorar a mente dela e ela vai conseguir desenvolver a vida dela um pouco melhor. É um trabalho alquímico devagar e aos poucos, mas você vai ver a melhora. E lembra do que eu te falei, para toda sessão que você fizer, qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Como você está hoje? Isso, para saber qual que é a dor que ele tem. Ai, tô com dor de cabeça. Tira a dor de cabeça. Ah, tô com dor no quadril. Tira a dor do quadril. A dor é um GPS. A dor tá falando aonde está manifestando as questões da psique ali, que vai emergir do inconsciente. Então, gera uma estagnação. Ninguém sente dor à toa. A dor não é inimigo da pessoa. A dor, gente, ela é um mecanismo de cura. A dor é um mecanismo de cura. O dia que o terapeuta entender isso, ele vai começar a atender de forma diferente. Então, observa esse aspecto, resolve, melhora, semana que vem ela traz outro. Resolve, melhora, depois ela traz outro. Resolve, melhora, depois ela traz outro. Aí você vai dando manutenção na saúde. Entendeu? Então, primeiro você tira a dor, depois você nutre a deficiência, depois você promove saúde. Você está tirando a dor, ainda tem muita caminhada com essa menina. Mas você vai ter que fazer o caminho. Não dá para tentar promover saúde para a pessoa com deficiência e com dor. Você está fazendo errado se fizer assim, entendeu? Então, a Uhum. caminhada ela tem uma lógica. E aí é dentro dessa lógica que você vai atuar. Beleza? Beleza. Você é maravilhosa, mulher. Nossa, eu me senti diante da chinesinha. Ai, Ju, que legal. Fico encantada de saber. Amei. Outro caso, Débora, Tem desse outro paciente. caso, menino. Eu tô com o paciente na porta batendo. Eu só podia fazer até as 8. Eu acredito que vai ser mais rápido. Ah, Ele tem 52 anos, é português também. Ele começou a fazer tratamento comigo em novembro do ano passado. A primeira sessão ele disse que não sentia dor, não sentia nada, essa coisa de homem, né? Aí depois, na segunda sessão, ele falou que sentia dor na lombar. E aí, essa dor na lombar, depois começou aos poucos a dizer que era muito ansioso. E aí foi. E essa dor da lombar dele, só que ele vem fazer a sessão, aí ele demora, ele fica bom aqui,
Aí ele demora de vir fazer a outra, some. Ele só aparece realmente quando ele tem muita dor. Mas o que acontece? Nessa de some, vai e tal, ele sentiu dor muito forte, essa dor começou a radiar pro nervo ciático. Ainda tentei fazer morte e tudo. Dava alívio ali só aquela hora, mas depois a dor voltava. Aí eu pedi para ele procurar um médico, um ortopedista, fazer alguns exames. Ele foi, fez uma ressonância. Aí deu hérnia discal, não sei aonde, na L4, a coluna toda estava detonada. E aí o médico disse que era um caso para cirurgia. Ele foi, fez a cirurgia, ficou bom uns 4 meses, mais ou menos. Durante o verão, Débora, ele ficou bem. Durante o verão. Ele fez antes do verão a cirurgia. Quando começou o verão, ele estava se sentindo bem. Agora que começou a fazer já muito frio, ele começou de novo a se queixar da dor. Não no ciático. O ciático ele fala que não está doendo. Mas a dor lombar começou a voltar, de vez em quando persistindo e tal. Aí o que eu pensei? A dor dele é muito associada ao tempo frio. Consequentemente, a gente está no outono. No outono aqui já está 16 graus, tá frio, né? Então, quando chegar o inverno, essa dor dele vai piorar. Porque eu já percebi que a dor dele está ligada ao frio, com a dor do frio. Ele é aquela pessoa, assim, ele é tranquilo, mas ele é muito ansioso, ele é muito preocupado também. Então, eu fiquei sem saber agora o que é que eu faço com ele. Eu sempre faço Sim. o dragão ali na lombar. Você tem que esquentar ele, isso aí você já sabe. Agora, como que você vai esquentar, vai ter que fazer com estratégia. Não é só fazer o sopro do dragão no lombar. Quando você fala assim, ele é ansioso, mas ele é tranquilo, ele tem uma ansiedade, mas ele é mais quieto, é porque a ansiedade do frio ela não é agitada, a ansiedade do calor que traz agitação. Né? Uma pessoa que é ansiosa e tem calor, que ela fica toda muito agitada. Uma pessoa que é ansiosa e tem síndrome de frio, ela é realmente mais quieta, introspecta. Porque o frio não congela, ele não bloqueia, ele não fica assim, paradinho. Mas o que não faz deixar de ter ansiedade. Só que se eu der para você qualquer informação aqui, falar, ah, faz tal coisa, eu vou ser negligente. A gente precisa entender mais o que causa o frio dentro dele. Eu gosto de pensar assim, Ju, eu não sou médica, eu sou terapeuta. E aí, eu penso, como é que um chinesinho de 5.000 anos atrás ia olhar para esse tipo de dor? Ah, ele tem hérnia, ele tem bico de papagaio, ele tem não sei o quê. Ok, mas como é que é isso sem isso, entendeu? Como é que é essa dor? O que é fibromialgia sem a palavra? A palavra não é a coisa. O bico de papagaio não é a coisa. O que isso causa naquele sistema? É esse que é o segredo. Então, assim, esse aquecimento interno, ele leva tempo, ele precisa ser promovido, porque o próprio organismo produz calor. Só que o organismo dele está desregulado. Não está produzindo calor suficiente para manter aquecido internamente. Por isso ele tem síndrome de frio. Aí é onde a gente tem que pescar. O que está congelado lá dentro que não está conseguindo manter esse aquecimento, esse forninho aquecido? Sabe, o que a temperatura desse forno está muito baixa? A gente tem que olhar para isso, para tratar isso, e não a coluna. O que o médico fez quando fez a cirurgia? Tratou a coluna. E beleza. Só que ele vai continuar sentindo dor, porque o problema não era a coluna. A coluna é a manifestação do problema. Entende? Então, aí eu vou deixar esse dever de casa para você mentalizar e pensar, refletir. E a pergunta é: você já deu o tratamento mora nessa pergunta. O que eu preciso fazer para aquecer essa pessoa? Porque ela está congelada. Então, de forma bem simples, entendendo isso, você vai conseguir organizar essa síndrome dele melhor. Entende? E aí você vai ter mecanismo para ajudar ele nesse processo. O próprio organismo gera calor. Nós somos seres quentes. Você pode estar a menos 20 graus. Seu organismo, seu corpo está metabolizando calor o tempo todo. O que é energia? Não gosta que deixe marcas. Não precisa deixar, uai. Quem falou que precisa deixar? Não tem que deixar. Até porque uma marca de uma pessoa fria é uma marca roxeada, né? Uma marca que fica com aquele tom de roxinho ali. Nem é uma marca vermelha. Ele não tem que ficar marcado. Até porque a marca, ela fala muito sobre a estagnação. Quando que um paciente vai ficar com marca de ventosa que é necessário? Quando eu estou fazendo um guachá de calor, que eu preciso liberar calor ali.
Até que lá na China eu aprendi um guachá que a gente faz para frio também. Eu vou até levar isso para Nova Era. A gente vai ter uma aula depois para isso lá, sabe? Você vai ver essa aula, que é um guachá que a gente usa para síndrome de frio. Mas é diferente do que seu paciente tem. Você tem que esquentar o forninho dele. Pensa nisso. Aí a gente pode usar a ventosa para. Qual que é o princípio terapêutico da ventosa, Ju? Tracionar o sangue. Não. Eu sempre falo que o Ah, princípio é tracionar o sangue para a superfície da pele, para poder aumentar o fluxo sanguíneo e liberar energia. pronto. Fazer circular, tracionar talvez seja isso, né? Fazer É circular o tracionar, ti, puxar a isso, superfície da pele, para é, depois ele. fazer circular energia e sangue. Fazer circular. Não é trazer para cima, é fazer circular. Hum, O fato de eu fazer, porque eu nem sempre eu vou trazer para a superfície, eu não preciso deixá-la fixa. Quantas aulas você já viu lá que eu não deixo a ventosa fixa? Quantas aulas? A menor parte a gente deixa a ventosa fixa é porque no Brasil a gente entendeu isso errado. A menor parte das vezes eu tenho que deixar a ventosa lá fazendo a sucção. Eu não preciso deixar, eu posso deixar diferente. Então, eu não tenho que trazer sangue só para a superfície para tratar síndrome de canal de superfície. Eu preciso fazer circular a energia e o sangue. Aí, esse paciente que tem frio, se eu faço circular a energia e o sangue dele, em qual canal que eu melhoro isso? Aí eu tenho que começar a pensar nisso, aí eu tenho que conversar mais com você para entender as síndromes dele, para entender quem ele é, o que ele faz, tal, tal, tal. Eu entendi que ele tem frio, claramente. Mas construir esse diagnóstico precisa de uma outra conversa, entendeu? Mas eu acho que eu já te dei um pouco de ideia que já dá para você construir esse raciocínio, sabe? Lapidar esse raciocínio. Não perde essa ideia e se precisar a gente abre outro quadro depois para falar mais sobre ele. eu devo, Combinado? então, quando você fala que não precisa estar sempre deixando marcas, deixar a ventosa lá paradinha e tal. A gente, normalmente, então, é melhor usar mais o sopro do dragão? Dependendo do caso, sim. Nessa paciente sua, por exemplo, você não vai deixar a ventosa fixa em nenhum lugar. Você Em vai nenhum fazer o lugar. sopro. É, porque o sopro do dragão que você está fazendo com essa paciente da anorexia, ok? Porque senão você pega uma ideia e leva para todo mundo. E não é isso. Eu tô falando da Sim. individualidade. Nessa Uhum. paciente, o que que o sopro do dragão. O que que o sopro do dragão vai fazer? Ele vai convidar o ti para a superfície de forma sutil e fazer circular nos canais superficiais onde ela sente dor. E aí você fez uma palpação primeiro, você entendeu onde a dor tá. Aí você vai convidando o ti com o sopro do dragão de uma forma tranquila para fazer circular e tirar a dor. Ela tem que sair da sua marca sem dor. Se você estiver fazendo a técnica com perícia, ela vai sair da sua marca sem dor. Então, reveja as aulas, dá uma entendida no sopro do dragão, no conceito, pegue aquela aula sobre o cat, sobre o éter, reveja aquilo porque é sutil, e aí você vai assentar isso que eu tô te falando. Aí você vai falar assim, entendi. Porque ela vai sair da sua marca sem essa dor no braço. Ela vai desenvolver outra dor depois, não tem problema, porque é isso que eu quero mesmo. Ela vai trazer outras questões. Mas esse movimento do braço dela, esse movimento vai melhorar demais. Não é a mochila pesada. A mochila pesada também influencia. Mas é o sistema, o mecanismo que está todo pifando, não tem energia no corpo. Aí ele está todo entrando em parafuso, aí ele começa a estagnar. Se eu não estou produzindo energia, lembra que eu te mostrei aqui, ó? Se essa energia que está sendo produzida aqui não está com qualidade, eu corto aqui o fluxo. Não precisa de energia na mão para sobreviver. Eu corto o fluxo, eu preciso de energia no pulmão, no rim, no baço, no fígado. Então, o corpo ele é inteligente, ele vai cortando o fluxo, ele vai tirando dor, ele vai pondo dores. Por que, que o pé incha? Eu não preciso de pé para viver, eu preciso disso aqui, isso aqui já está em falência. Então, eu preciso ir cortando, estagnando energia para que isso aqui se mantenha sobrevivendo. Entendeu? Então, eu não posso vir aqui com uma ventosa fixa, com essa agressão toda. Porque se eu já quase não estou produzindo aqui, como é que eu vou agredir aqui colocando uma ventosa fixa? A pessoa fica 10 vezes pior. Aí a pessoa fala pra você, Deus me livre de ventosa, esse trem não funciona. Esse trem me deixa pior, eu fico toda dolorida no outro dia. Mas não é a ventosa, é a imperícia de quem aplica. A pessoa que está usando a técnica não sabe usar. Então, a ideia é que você consiga, de forma sutil, convidar esse tipo para circular sem prejudicar o fluxo. Então, é um trabalho, filho, de meditação, põe uma musiquinha boa ali, acende um incenso, vai fazendo de forma tranquila,
É por isso que começar pela palma da mão, porque eu tô convidando ele devagarzinho. Você me convida para ir na sua casa, não chega entrando e abre a porta do seu quarto, do seu guarda-roupa. Eu vou devagarzinho na sala, aí no outro dia eu vou na antessala, aí no outro dia eu vou na cozinha. Eu vou entrando devagarzinho. De repente a gente tem uma intimidade que você pode falar, Débora, pega lá no meu guarda-roupa tal coisa. Mas dificilmente no primeiro dia eu vou entrar e abrir a porta do seu guarda-roupa se eu nem te conheço, se a gente não faz isso. Então eu não posso vir aqui e fazer essa agressão, entendeu? Eu tenho que ir convidando esse tipo para ir circulando de forma lenta, tranquila. É energia, é sutil, isso se perde. A gente tem que ter essa conexão ali com o paciente. É uma coisa que vai sendo lapidada devagarzinho, não dá para fazer com pressa. Aí é por isso que eu quero morrer quando eu vejo uma pessoa fazendo protocolo de metose. Não existe. Não existe mesmo. Isso é história para boi dormir. Porque o protocolo é do paciente, não é da técnica. Aí coloca VC4, não sei o que, para tonificar o estômago. O estômago de quem? Por que esse estômago não está sendo tonificado? O que está acontecendo? Entendeu, Ju? Não é isso que é a técnica. E aí ficou deturbado, porque a forma ocidental de aprender as coisas é diferente do oriental. Aí a gente chega na China e quebra a cara, porque as coisas lá acontecem de outro jeito. Aí aqui as pessoas acham que tem que ter sorte para funcionar ou que tem que acreditar. Aí cria um miticismo. Eu não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil tem um miticismo sobre as técnicas integrativas. Não é isso. É energia, é a primeira lei de Newton. Um corpo em movimento gera eletricidade. Pronto, acabou. Eu não tenho que ficar aqui meditando para a eletricidade acontecer, mas eu tenho que saber manusear ela, entendeu? E aí cabe a nós, que somos terapeutas, termos essa habilidade de manuseio, que não é para todo mundo. Eu falo sempre isso, assim, acho que até na sua formação da Nova Era eu falei isso. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Não é para todo mundo, certo? Uhum. Bom, Ju, tchau. Eu tô muito atrasada. Tchau, obrigada. Um beijo e um cheiro para vocês. Beijo para Galera, todo mundo do Brasil. Tchau. se inscrevam na Black, se vocês querem aprender mais, fazer igual a Ju e trazer um caso clínico para eu analisar. Eu não estou abrindo essa chamada com a Ju aleatória, ela é aluna do método. Se ela não fosse, eu não faria isso, porque ela precisa saber a técnica, ela precisa entender do que eu estou falando. Então, digita a palavra fogo aí, se inscreve. Eu vou fazer uma Black muito diferente. Estou criando um movimento diferente, que é para quem não é aluno ainda, tá? Então, se inscreve lá e a gente se vê na próxima live. Ju, atende e me conta, viu? Tchau, Um beijo, tchau. gratidão.